Telespectadores da Record News, muito boa noite. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com mais um convidado especial, a presença nordestina em Santa Catarina. Estamos falando do Procurador Federal, integrante da equipe da Advocacia Geral da União aqui em Santa Catarina, Dr. Georgino Melo Silva. Ele está atuando nesse cargo há 27 anos e há 18 anos mudou-se para Florianópolis. É, inclusive, cidadão honorário aqui da capital catarinense. Doutor Georgino, seja muito bem-vindo ao Conexão ND. Boa noite. Boa noite, Boacir. Inicialmente, eu quero agradecer o convite. É uma honra muito grande estar aqui nos estúdios da ND, esse complexo fabuloso de comunicação, fundado por Mário José Gonzaga Petrelli e conduzido com muito talento pelo amigo e irmão Marcelo Corrêa Petrelli. Doutor Georgino, vamos primeiro estabelecer a diferença, porque muita gente faz confusão entre o Procurador da República, o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União. São coisas bem distintas dentro da estrutura federal, é isso? É verdade. Antes da Constituição de 88, a Procuradoria da República fazia o papel de advogado do Estado brasileiro e custo legis, fiscal da lei. Com a Constituição de 88, por inspiração do Dr. Saulo Ramos e do presidente Sarney, eles sentindo que a defesa do Estado brasileiro estava um pouco defasada, resolveram criar na Constituição de 88 a Advocacia Geral da União, para fazer a defesa do Estado brasileiro. E o Ministério Público ficou com a função meramente de fiscal da lei, advogado da sociedade. Então, a AGU, a Advocacia Geral da União, faz o papel de advogado do Estado brasileiro. E hoje a Advocacia Geral da União é dividida em 4 segmentos. Aliás, 5 segmentos. Nós temos a Procuradoria Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria da União, a Procuradoria do Banco Central. E aqui em Santa Catarina, os procuradores atuam em Florianópolis e vários municípios do estado. Exatamente, atuam no estado todo. Nós temos aqui a Procuradoria Geral Federal, fica aqui em Florianópolis, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a representação de Santa Catarina, também aqui, e a Procuradoria da União fica também sediada aqui em Florianópolis. Né? Os procuradores federais atuam em especializações de direito? Os procuradores federais, eles fazem a defesa e a orientação jurídica das autarquias, das fundações, das agências reguladoras, como, por exemplo, a universidade, o INSS, etc. A sua atuação é em que área? A minha área está na área da Previdência Social, eu estou atuando na área previdenciária. Aliás, eu tenho informações de que o volume de processo na área previdenciária de segurados da Previdência é uma coisa absurda. É uma coisa gigantesca, né? E por que isso? É a demanda muito grande, né? O servidor público, aliás, o trabalhador brasileiro, ele, em função das condições de trabalho precárias, ainda muita falta de equipamentos, há muito caso de acidente de trabalho, de doenças decorrentes do trabalho exercido no seu mistério do dia a dia. Então, a demanda da Previdência é muito grande. A Justiça Federal hoje recebe cerca de 70% de toda a demanda que é ajuizada na Justiça Federal vem da Previdência Social. Isso não é consequência também de um excesso de legislação e de regulamentos na Previdência? Eu acho que tinha que ter órgãos administrativos, né? Para fazer um crivo e chegar na Justiça só aquilo que for relevante, né? Perfeito. Hoje, a Justiça brasileira, até briga de galo, você leva para o Judiciário, né? Doutor Georgino, o senhor é uma das figuras do Nordeste mais queridas aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Popular, conhecido, é uma pessoa que está presente frequentemente, inclusive no nosso Notícia do Dia, um dos colaboradores do Notícia do Dia, lembrando personalidades, lembrando fatos históricos de interesse do Estado. Qual é a razão dessa sua vocação para Santa Catarina? Onde é que nasceu isso? Olha, a primeira vez que... Eu já conhecia Santa Catarina através de livros, da televisão, dos jornais, da história. Santa Catarina é um estado modelo, né? Um modelo de desenvolvimento, um estado que tem padrão de vida, qualidade de vida de uma Europa, né? E a primeira vez que eu vim aqui em Santa Catarina foi em novembro de 2002, participar de um evento jurídico, né? Aí, quando comecei a circular por Florianópolis, andar pela Praça 15, pela Rua Felipe Schmidt, pela Avenida Beira-Mar, Lagoa da Conceição, eu logo me apaixonei. Foi paixão à primeira vista. E eu chegando lá no meu lugar de trabalho, quando eu estava em Ouro Preto, Minas Gerais,
imediatamente eu pedi a minha remoção para Santa Catarina. O senhor começou como procurador federal em São Luís ou em Brasília já? Em Brasília, em Brasília. E depois de Brasília foi direto para Ouro Preto? E depois de Brasília eu fui para Minas Gerais. Passei 2 anos em Ouro Preto, Sim. funcionando junto à Universidade Federal de Ouro Preto, né? E aí, em seguida veio para Florianópolis? Em seguida vim para cá, para Florianópolis. E quais são as suas pretensões? Continuar aqui em Santa Catarina? Eu não pretendo sair daqui de Santa Catarina. Aqui é o meu lugar, né? A paixão continua, então? A paixão continua. Por quê? Quais são, assim, o povo, é a beleza natural, as belezas naturais? É um conjunto. Aqui eu fui muito bem recebido, aqui me adaptei, aqui eu fiz amigos, construí raízes, fiz muitos amigos. Aliás, eu tenho mais amigos aqui agora do que na minha terra natal, no Maranhão. Quais foram os primeiros? Os meus primeiros amigos aqui foram o doutor Murilo Capella. Que está lançando o livro agora, segunda-feira, sobre o grande Valério Matos. Murilo Ronald Capella. Murilo Ronald Capella. O doutor Antônio Bucão Viana, Antônio Henriques Bucão Viana. Nosso querido prefeito, deputado. E o nosso amigo, professor, desembargador aposentado, Nilson Machado. Sim. Machado. Eu os conheci no mercado público. E numa bela manhã de sol, eu fui ao mercado público, fui ao bar do Alvim, e lá estava Murilo Capella, Bucão Viana, e começamos a conversar, o Bucão Viana tomando uma Cuba Montila, o doutor Bolírio tomando uma cervejinha, e começamos a dialogar, e eles perguntaram quem eu era, de onde eu era, e daí nasceu uma relação fraterna de amizade, né? Já estava transferido para cá? Já estava morando aqui. Já estava morando. E o Nilton Macedo eu conheci no curso dele, ele tinha um curso aqui preparatório e de atualização jurídica, e eu, para me entrosar com a comunidade acadêmica, jurídica, me matriculei nesse curso e estabeleci um laço de amizade muito grande com o doutor Nilton Macedo. Hoje a nossa relação é fraternal, de irmãos. O que mais o encanta na ilha de Santa Catarina? A beleza natural. A beleza natural da ilha, de Santa Catarina, o povo, a cultura. Eu sempre fui um apaixonado pela poesia de Cruz e Souza, de Luiz Delfino, de Sérgio da Costa Ramos, pela literatura de Salim Miguel. E tudo isso vai somando e forma um atrativo que ninguém resiste, né? E o que é que mais o irrita, o mais desencanta na ilha? O que mais me irrita aqui é o descaso com a coisa pública, a não conservação da memória da cidade. Os nossos governantes não têm a cultura como prioridade, a educação está um pouco defasada. Então, essas coisas, esses valores do espírito estão relegados a um plano secundário, infelizmente. Aliás, essa questão da cultura que o senhor levanta não é só em Florianópolis, Santa Catarina. A cultura foi, depois da educação, foi uma das áreas mais prejudicadas durante a pandemia, concorda? Sim. Você vê que um estado como Santa Catarina, com a tradição, com o peso econômico e cultural, histórico, não tem ainda uma secretaria de cultura, né? Um estado como o Maranhão, que é um estado do Nordeste, com muitas carências, tem secretaria de cultura desde os anos 80, né? Para lutar e preservar os valores históricos, porque o povo sem memória não é povo, né? Falando isso, o Maranhão tem grandes nomes da literatura nacional. Sim. Nós somos da época da escola primária e secundária, né? O famoso poeta Gonçalves Dias. Né? O poeta Gonçalves Dias é considerado o fundador de uma literatura nacional. É o primeiro poeta realmente que fez uma literatura brasileira. Porque antes de Gonçalves Dias e José de Alencar, nós tínhamos uma literatura sobre o Brasil, né? Então, a literatura brasileira realmente, praticamente, surgiu com o romantismo, quando em 1838 foi lançado o livro Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, que dá início ao romantismo. Então, a literatura brasileira começa com o romantismo. O Gonçalves Dias foi buscar no elemento indígena a identidade do povo para construir uma literatura nacional. Gonçalves Dias na poesia e José de Alencar com seu fabuloso romance Iracema na prosa, no romance. Doutor Georgino, uma das expressões literárias do Maranhão, ao que me ocorre, foi exatamente o grande escritor, jornalista, né? Professor Josué Montello. O senhor teve, inclusive, o privilégio de conviver com ele? Sim, eu fui amigo íntimo do Josué Montello. O pai do Josué Montello era um pastor protestante, Antônio Bernardo Montello, que nasceu na minha cidade, Vargem Grande. O pai dele criava gado vacum. Então, o pai do Josué nasceu em Vargem Grande e foi depois para São Luís. E lá em São Luís construiu família e nasceu Josué Montello, que sem dúvida alguma é considerado um dos maiores romancistas brasileiros do século XX, início do século XXI. Ele é tido como mestre da narrativa.
escreveu obras fundamentais para a literatura brasileira e para a língua portuguesa. Por exemplo? Como Os Tambores de São Luís, Noite sob Alcântara, Largo do Desterro. Josué foi embaixador do Brasil na Unesco. Foi ele um dos responsáveis por fazer São Luís patrimônio da humanidade. O livro dele, Os Tambores de São Luís, que é um canto de libertação da escravidão no Brasil, é tido como patrimônio da humanidade. O senhor chegou a, digamos, visitá-lo na casa dele no Rio ou em São Luís? Não, eu fui muitas vezes no Rio de Janeiro exatamente para passar as manhãs de sábado conversando com Josué Montello na Avenida Atlântica, né? Ficávamos hora e hora conversando sobre literatura, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o Maranhão. O que falam sobre ele, que tinha uma das maiores bibliotecas particulares do Brasil, isso é ficção ou é realidade? Ele tinha uma biblioteca de mais de 60 mil volumes. 60 mil? Tinha mais de 60 mil volumes. Ele tinha toda a literatura francesa, todos os clássicos portugueses, a grande literatura russa, os maiores escritores brasileiros. Josué escreveu mais de 150 livros sobre crítica literária, sobre biografias, romances, contos, poesias. E na década de 80 foi criada no Maranhão a Casa de Cultura Josué Montello, que é um centro cultural, uma fundação, Casa de Cultura, mantida pelo governo do estado do Maranhão. É um centro de pesquisa para mestrado, doutorado, os estudantes vão lá fazer pesquisa, e todo o acervo de Josué Montello foi doado para a Casa de Cultura Josué Montello, que hoje funciona em São Luís do Maranhão. Nessas visitas, nesses encontros, qual era o tema preferido dele? Ele gostava de falar de literatura, das suas memórias. Ele gostava muito aqui de Santa Catarina, do Salim Miguel, ele era muito amigo de Salim Miguel. Ele até me disse que Salim Miguel não foi para a academia porque nunca quis ir para a academia. Mas ele tinha todas as condições e votos para ser um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Por falar em escritores e literatura, o senhor conhece melhor do que eu a frase antológica do Monteiro Lobato? Uma nação se constrói com homens e livros. E o senhor, eu acho que é o retrato personificado dessa expressão, porque o senhor é conhecido aqui como homem das livrarias. Quer encontrar o doutor Jorginho, vai na livraria. Desde criança eu tenho esse hábito de leitura, né? Eu tive o privilégio de estudar num curso primário de alto nível, alto padrão. Tive grandes professoras que estimularam a leitura, me obrigavam a fazer redação. Então, quando você tem uma formação primária sólida, tudo daí se torna mais fácil, não? Então, esse gosto pela leitura vem desde a infância, desde a minha primeira infância, no jardim de infância, no primário. É por isso que eu digo que o incentivo à leitura tem que começar em casa e na escola primária. E realmente eu gosto de livros, né? Monteiro Lobato tem razão. Um país se faz com homens e livros. E ele dizia também, se um livro deixar uma palavra, já deixou muito, né? Beleza. E é ali que se forma a cidadania. E aí que se forma a cidadania, a consciência, o espírito crítico. Né? Perfeito. O senhor acha que o Brasil está fora da casinha no comparativo com países desenvolvidos, algumas nações, inclusive, que cresceram assim gigantescamente nas últimas décadas, tipo Coreia do Sul, Taiwan, etc. Singapura, Malásia, enfim. Nesses países, doutor Jorginho, o senhor sabe melhor do que eu, o orçamento majoritariamente vai para o ensino básico. E no Brasil vai majoritariamente para o ensino superior. Não está errado isso? Sim, eu acho que o Brasil só vai romper esse ciclo do subdesenvolvimento quando ele investir maciçamente na educação, na ciência, na cultura. Uma nação sem ciência e sem cultura não subsiste nesse mundo tecnológico, né? O Brasil ainda tem analfabetos. É inconcebível que em pleno século XXI ainda existe gente no Brasil que não saiba ler, que não sabe escrever, que não sabe o que é o livro. Basta você ir nesses bolsões de miséria no Nordeste, até mesmo aqui em Santa Catarina, aqui e acolá se vê alguém ainda que vive no século XVII, como se estivéssemos no período escravocrata, né? Como um dos maiores frequentadores de livraria, o senhor procura mais livro jurídico ou mais livro de literatura em geral? Olha, ultimamente o meu interesse pela leitura na área de filosofia, história, política e literatura. Livro jurídico eu tenho comprado pouco ultimamente. E nacional ou estrangeiro, literatura? Literatura nacional, estrangeira. O que o senhor está lendo atualmente? Eu estou lendo agora vários livros. Eu tenho a mania de ler vários livros ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou lendo a obra de um historiador britânico, que é professor de Harvard e é pesquisador em Stanford. É o senhor Niall Ferguson. O Niall Ferguson escreveu vários livros fundamentais. Ele escreveu Civilização, Colosso,
A Ascensão do Dinheiro e outras obras fundamentais. E lançou agora recentemente o livro O Desastre, onde ele fala que a humanidade, infelizmente, ainda não está preparada para enfrentar as grandes catástrofes. Ele acha que ainda vivemos ainda como se estivéssemos na época do Vesúvio, na antiga Roma, da peste negra na Itália, ou então em Chernobyl, né? E a pandemia, ele mostra que a pandemia veio exatamente evidenciar isso, que os povos não se prepararam para os desastres, para as grandes catástrofes que a humanidade, infelizmente, vai ter que vivenciar. E ele, nesse livro, ele mostra caminhos e dá conselhos para que nós possamos nos preparar para enfrentar esses eventos catastróficos que irão ocorrer. Quais são os seus autores preferidos nacionais hoje? Eu gosto muito dos clássicos. Machado de Assis é o meu predileto, o nosso Josué Montello, a Luísa Azevedo também, que foi um grande escritor maranhense. Guimarães Rosa, imagino. Escreveu O Cortiço, O Mulato. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, ele rompeu a barreira da linguagem, né? Construiu uma linguagem própria e universal no grande livro Grande Sertão Veredas. Ele rompeu os limites da linguística. É um caso fabuloso de grande ficcionista, né? E dos catarinenses, quais são os seus preferidos? Eu gosto do nosso cronista Sérgio da Costa Ramos. Esse é campeão nacional, né? Gosto do livro do pesquisador, historiador Moacir Pereira, que hoje me dá o privilégio de ser entrevistado por ele. É nosso, é nosso. Gosto da obra de Salim Miguel, que escreveu um livro fabuloso, O Nur, que conta a história da saga de uma família libanesa que emigrou para o Brasil. Um livro imprescindível, né? Tem o grande escritor catarinense também, Dionísio da Silva, que escreveu livros formidáveis, né, que é um grande linguista, um homem que conhece a origem das palavras. Ele escreveu um livro, A Cidade dos Padres, um romance maravilhoso. Escreveu um livro sobre Goethe e Barrabás também. Algum poeta assim especial de Santa Catarina, que o senhor lembra? Cruz de Souza. O meu poeta preferido é Cruz de Souza. Conhece a obra dele? Já li bastante. É o maior poeta simbolista do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele é conhecido como Baudelaire, o nosso Baudelaire brasileiro, né? Doutor Jorginho, o senhor, nesses 8 anos que atua aqui em Santa Catarina, que mora aqui, trabalha, o senhor fez grandes amizades. E uma das que eu não posso deixar de citar é do doutor Mário Petrelli, saudoso doutor Mário Petrelli, que o senhor fez, inclusive, homenagem logo no início de sua participação aqui. Que lembrança o senhor tem dele? O Mário Petrelli, ele tinha o dom de construir e fazer amigos, né? E manter amigos. Ele vivia em permanente estado de amizade, né? Então, nós nos conhecemos nessas minhas andanças pela cidade. Eu tive a honra de ficar amigo do Mário Petrelli. E entre nós dois nasceu uma relação fraternal. Ele me considerava como se eu fosse quase um filho, um irmão mais novo, né? E o fato de eu ser maranhense e ele ter origem maranhense também, me fez com que essa amizade crescesse, se multiplicasse. Você sabe que o bisavô dele, o desembargador Viana Guilhom, foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, aliás, de Santa Catarina. Foi o bisavô do Mário Petrelli, Viana Guilhom. Foi ele que fundou, instalou o Tribunal de Justiça, e ele veio ser bisavô também do Hélio Mosman, do Renato Viana, e era um maranhense de Alcântara. José Roberto Viana Guilhom. Foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, era maranhense, né? E essa relação... E essa relação foi crescendo, também através do doutor Isaac Lobato, que era um maranhense ilustre, que muito contribuiu para o desenvolvimento aqui de Santa Catarina. Foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina, ao lado do professor Roldão Consone, né? Roldão Consone. Ao lado também do grande Prisco Paraíso, né? Doutor Prisco Paraíso, foi eles três que fundaram a Faculdade de Medicina. Ernesto Dameral, que foi um grande... Sim, doutor Dameral, que era um grande cirurgião, né? Sem dúvida. Doutor Jorginho, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. O nosso Conexão ND tem 2 momentos distintos e, na sequência, gostaríamos também de ouvir mais a sua opinião, inclusive sobre questões polêmicas do mundo jurídico brasileiro, do Poder Judiciário brasileiro, ok? Então, retornamos em seguida com o Procurador Federal de Santa Catarina, figura popular, querida aqui na cidade, cidadão honorário de Florianópolis, Jorginho Melo Silva, em entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, líder de audiência no mundo digital de Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida. Até já.
Este é o Conexão ND pela Record News. Hoje com a presença honrosa do Procurador Federal, meu amigo pessoal, o maranhense de Vargem Grande, Georgino Melo e Silva. Figura muito querida, muito conhecida aqui em Florianópolis e Santa Catarina. Doutor Georgino, antes de mudarmos um pouco aqui a nossa pauta, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o doutor Mário Petrelli, o seguinte, porque o senhor conviveu com ele, inclusive, nos últimos momentos da sua vida. Eu me lembro que tive o privilégio até de acompanhar uma reunião que ele fazia todo ano lá no seu apartamento na Praia Brava, reunindo grandes nomes não é, da vida pública nacional. Aliás, é uma característica dele. Eu acho que, tirando os nossos líderes políticos, fora da atividade da militância partidária, da militância política, daqueles que detêm mandato, o doutor Mário era o homem mais bem relacionado com todos os líderes políticos, empresários, né, lideranças industriais do Brasil e de Santa Catarina. De acordo? Olha, o Mário Petrelli foi o homem que tinha o maior, vamos dizer assim, ciclo de amizade no Brasil. Eu não conheci nenhuma pessoa que tivesse esse raio de amigos. Em qualquer estado que você fosse, você encontraria um amigo de Mário Petrelli. No Maranhão, no Piauí, ele era amigo de todo mundo, em qualquer lugar. Em Pernambuco, ele era amigo do Marco Maciel, do Gustavo Krause. Aliás, no Maranhão, ele era amigo do Sarney. Sim, o seu último contato com ele foi naquela reunião noturna lá com aquelas lideranças nacionais. O senhor consegue recordar daquele evento? Sempre foi em janeiro, né? Foi, no período do Carnaval. Fevereiro. Sempre no período do Carnaval, ele reunia no apartamento dele da Praia Brava, sempre ele vinha de Minas Gerais, vinha o Roberto Brant, de Pernambuco vinha Gustavo Krause, perfeito. Vinha de Minas Gerais vinha o ex-deputado e ex-ministro Pimenta da Veiga, né? Então eram 3 personalidades de altíssimo nível, 3 ex-ministros de Estado. O Gustavo Krause foi governador de Pernambuco, foi ministro da Fazenda, foi prefeito de Recife. Era um homem de alto nível intelectual. O Roberto Brant também era um homem de muita cultura, foi ministro da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. Nesse evento estava também o ex-senador Jorge Bolsonaro. O senador. E chegou depois o nosso querido médico, o doutor Ivan Moritz. Exatamente, o doutor Jorge era vizinho de porta do doutor Mário, né? Também uma personalidade de alto padrão. Eu e o doutor Ivan Moritz, né? Ivan Moritz, figura querida. Eu não pude continuar lá na reunião, porque tinha outro compromisso familiar, mas o senhor ficou até o final. O que esses personagens nacionais trataram naquela ocasião? Aí falamos de tudo, né? Falamos de literatura, falamos de política. O Roberto Brant relembrou o período que ele morou em São Luís, no final dos anos 60, quando ele era funcionário da Sudene, né? E falamos de música, falamos do irmão do Roberto Brant, que era o Fernando Brant, que era parceiro de música do Milton Nascimento. Exatamente. Falamos de Ouro Preto. São 3 figuras agradabilíssimas, homens de muita cultura, leitores vorazes, né? Conhecedores da grande literatura, das grandes ideias. Falaram de José Sarney, o ex-presidente da República, também não? Falamos de Sarney, falamos de Renato Archer, que foram 2 grandes... O Renato Archer já é falecido, né? Foi ministro de Ciência e Tecnologia. E o Sarney continua vivo e inteiro nos seus 91 anos de idade, né? E ao que se sabe, em Santa Catarina, o senhor é o maior interlocutor e o principal amigo dele, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o Sarney, ultimamente, né? Nós estreitamos muito a nossa relação. Isso começou quando? Não, lá em São Luís eu já nos conhecíamos, mas isso estreitou mais aqui em Santa Catarina através do Mário Petrelli, né? O Mário Petrelli, que tinha uma amizade profunda e íntima com o Sarney, foi também o responsável por essa minha reaproximação com o Sarney. Como é que o senhor definiria o ex-presidente José Sarney? O Sarney é uma figura humana de muito valor, é um homem simples, um homem místico, um homem que não fala mal de ninguém, um homem de cultura universal, um homem que fala 3 idiomas com fluência, fala inglês muito bem, francês, espanhol, é grande conhecedor da literatura, é um escritor consagrado, inclusive, na França. Ele, inclusive, faz parte de um programa chamado Fólio, da editora Gallimard da França, que é um programa que os livros são distribuídos para as escolas da França. Então, do Brasil, nesse programa só tem José Sarney e Josué Montello, né? E a obra dele foi muito bem recebida na França, exaltada por Claude Lévi-Strauss, que foi um grande antropólogo, de modo que Claude Lévi-Strauss considera Sarney um grande escritor, um escritor de nível universal.
Doutor Jorginho, o curioso é que ele recebeu assim uma crítica, uma oposição ferrenha da esquerda brasileira, especialmente do Partido dos Trabalhadores, quando fez a transição do regime militar para o regime democrático no Brasil. E depois acabou sendo um dos principais aliados do PT, do presidente Lula. O Sarney é um homem de formação democrata, né? Eu acho que o fato dele ter apoiado o regime militar e ter sido presidente do PSD, do PDS, né? Do antigo PDS. PDS. E Arena, PDS? Da antiga Arena e depois PDS, Isso. né? Isso deve ter criado, vamos dizer assim, uma certa antipatia dele com relação às esquerdas, né? Mas ele foi o responsável pela transição democrática, né? Ele teve muita habilidade em fazer essa transição democrática, né? E esse setor de esquerda também, até de certa maneira, debochava um pouco, diziam, quando ele foi para a Academia Brasileira de Letras, era imortal da Academia Brasileira, né? Da casa do Machado de Assis, lembrando só o Marimbondo de Fogo, mas ele tem uma obra literária magnífica. Tem. Ele disse, o que ele diz para essas pessoas que criticam a obra dele é que não leram e não gostaram, né? Não leram e não gostaram. Quem lê a obra do Sarney sai com a convicção de que ele é um escritor de muito talento. O nosso Dionísio da Silva me disse, Jorginho, Saraminda é um grande romance. Saraminda é um romance do Sarney, muito bem recebido pela crítica, inclusive traduzido para vários idiomas, né? Doutor Jorginho, eu vou fazer com homenagem a um grande escritor, um querido amigo, saudoso amigo, doutor Jair Francisco Ramos. Não sei se você chegou a conhecê-lo. Era meu amigo, Jair Francisco Ramos, meu amigo. O Jair, ele costumava dizer que uma das coisas que ele mais gostava em Florianópolis, além das belezas naturais da ilha, era circular pela cidade. Eu acho que o senhor pegou esse hábito dele. O senhor também gosta de circular? Gosto. Né? Por quê? Porque você só conhece o povo, a cidade, se você caminhar pela cidade, se você conversa com todo mundo, com o governador, com o lixeiro, com o gari, com o comerciante, para você sentir a alma da cidade. Quando você caminha por uma cidade, você passa a fazer parte dessa cidade. Você não pode conhecer uma cidade trancado em casa ou andando de carro, né? Você tem que andar, circular, conversar, abraçar o povo, abraçar a gente. E o senhor faz isso frequentemente? Eu faço isso todo dia, eu passeio na rua, vou à igreja de Santo Antônio, vou à livraria catarinense, à livraria Paulo, vou ao mercado público. Olha, falando em igreja, eu me lembro que uma vez o senhor me informou que nessa sua relação com o nosso saudoso Mário Petrelli, o senhor ia à missa na igreja, a igrejinha é muito bonitinha, muito simpática ali na Conselheiro Mafra. Conselheiro Mafra. No Centro Histórico, na Sala do Parto. Exatamente. E era um horário horrível, cara, meio-dia 15, uma coisa assim. Todo sábado, quando ele estava aqui, e ele estava em condições de ir à igreja, nós íamos todo sábado assistir a missa. Qual a razão dessa escolha? Não, ele era um homem muito católico, muito religioso, muito temente a Deus, e ele colaborava muito, ele ajudava muito a Igreja Católica, sem ninguém saber, né? Ajudava ele, colaborava com a Igreja Nossa Senhora do Parto. Anonimamente? Anonimamente, com o padre, né? Então, todo sábado nós íamos lá. E também íamos à igreja do asilo, Dom Joaquim. Sim. Que era a missa às 17 horas, das quintas-feiras. Nós também costumávamos ir a essa missa. E ele também era um dos colaboradores do asilo, né? Ele ajudou muita gente. O Mário Petrelli era um humanista nesse sentido, né? Doutor Jorginho, como homem da área jurídica, o que o senhor está achando do judiciário brasileiro nesses últimos tempos aí, tristes, lamentáveis, onde concretiza-se a profecia de Gil Barbosa? A pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Eu acho que no Brasil já houve um avanço muito grande, né? Da prestação jurisdicional. Mas essas mazelas sempre permanecem, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ser transformado numa corte constitucional, né? Eu acredito que o Supremo deve ser uma corte constitucional, com os ministros com um mandato, vamos dizer assim, um mandato de 10 anos, né? E a instância ordinária, eu acho que deve esgotar no Superior Tribunal de Justiça. Muita causa simples, muita causa realmente menor. Está chegando no Supremo. Outro dia quando estou no carro, eu gosto muito de ouvir a Voz do Brasil. Eu ouvi a Voz do Brasil recentemente uma ação, doutor Jorginho, de um pescador que pegou lá um peixe de 50, uma garopa de 50 quilos, parece fora dos padrões ou fora do prazo. A ação chegou em nível de recurso no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa completamente absurda, né? Acho que no Brasil nós temos que incentivar a conciliação extrajudicial, a arbitragem, né? Para desafogar o judiciário. O judiciário tem que ser uma instância para as causas realmente relevantes, né? E
E essa abertura demasiada da prestação, da provocação do judiciário é que acarreta, de certa forma, vamos dizer assim, um engarrafamento dos processos na justiça, né? E o prejuízo maior é da cidadania brasileira. É, cidadania, né? Cidadania, porque a prestação judicial tem que ser efetiva, né? Porque o direito não se mede pelo volume econômico, mas por aquilo que é uma necessidade de quem procura a justiça, né? E se tivesse umas instâncias administrativas de conciliação, boa parte dessas causas não iriam parar no judiciário e os demandantes ficariam satisfeitos na composição, né? E na recepção dos seus direitos, né? O senhor é conhecido também como uma das pessoas aqui de Florianópolis mais conectadas com o mundo local, estadual, nacional e internacional. É o primeiro sabe das notícias boas, das más notícias de alguém que faleceu e tal, de personagens, e também com o noticiário nacional. O que o senhor está... Qual é a sua opinião sobre essa CPI do circo, a CPI da vergonha? Eu queria ouvir a sua manifestação. Eu acho que essa CPI ela teve um cunho eminentemente político, né? Eminentemente político. Ela serviu de palanque para alguns que queriam, vamos dizer assim, mostrar a cara, né? Tirar proveito político, porque para apurar qualquer mazela, qualquer desvio decorrente, vamos dizer assim, de uma má gestão dos recursos da pandemia ou de algum aspecto tido como omisso ou comissivo para combate da Covid-19, nós temos os órgãos de controle, temos as instituições que podem acionar o judiciário, como o Ministério Público, as procuradorias. Eu acho que a CPI ela pecou pelo excesso politiqueiro. Ela não teve o aspecto, vamos dizer assim, efetivo de querer fazer uma apuração rigorosa e efetiva dos desvios. Se vê que foi uma CPI de cunho eminentemente político. O que você acha que vai dar nessa CPI? Olha, eles vão entregar esse relatório e vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu não creio que o presidente vá sofrer nenhum processo, eu não creio. A minha análise de que qualquer iniciativa parlamentar, seja no Senado, na Câmara, nas Assembleias, Câmara de Vereadores, qualquer iniciativa na área legislativa, nesta tragédia da pandemia, da Covid-19, deveria ser no sentido de unir forças para combater o vírus. Isso não aconteceu. Eu acho que faltou um pouco de concentração, né? Eu acho que todo o combate da pandemia devia ter ficado no governo federal, né? Houve uma fragmentação no combate à pandemia, né? E isso prejudicou muito, né? E aumentou, de certa forma, o número de vítimas, né? Mas eu acho que com a vacinação agora e o progresso da ciência, já está superado isso aí. Doutor Jorginho, o senhor é um homem de cultura, homem de letras, quais são as suas observações em relação à atividade, ao lazer do cinema? Também tem preferências? Olha, eu ultimamente estou assistindo muito filme em casa, né? Cinema em casa, grande seriado na Netflix, mas eu já fui muito ao cinema, né? Um filme que me marcou muito foi um filme de Gregory Peck. Agora me fugiu da memória o título do filme, onde ele faz o papel de um padre jesuíta, né? As Chaves do Reino. A Chave do Reino foi um filme fabuloso. É um clássico, né? É um clássico do cinema, onde Gregory Peck faz o papel de um padre jesuíta, A Chave do Reino. Eu tenho assistido muitos seriados na Netflix. Eu gosto de arte em geral. Música? Música, eu gosto muito de ouvir jazz, música clássica. Gosto de ouvir o nosso amigo Arthur Moreira Lima interpretando Chopin. E a vida é feita disso, de arte. A vida é arte de viver, né? O mundo não era possível sem a arte, né? O ser humano tem a necessidade da arte, né? Sem arte você não sobrevive, né? O Nietzsche tem um pensamento que eu acho definitivo, que o que seria da humanidade sem a música? Realmente. Doutor Jorginho, estamos aí no final do programa. Algum outro depoimento seu a respeito da nossa querida Florianópolis e do nosso querido estado de Santa Catarina? Não tem nada igual no Brasil, e não sei se em matéria de cidade geográfica, de mosaico cultural, gastronômico, artístico, como Santa Catarina, não se tem, né? O escritor José Saramago, quando foi visitar Alcântara, lá no Maranhão, ele ficou tão impressionado, tão empolgado com a beleza de Alcântara,
que ele dizia que isso aqui é um lugar para você ficar para o resto da vida. E eu também, parafraseando José Saramago, digo que Florianópolis e Santa Catarina é um lugar para você ficar para o resto da vida. Doutor Jorginho Melo Silva, Procurador Federal de Santa Catarina, foi um grande prazer contar com a sua participação aqui no nosso Conexão ND. A honra foi toda minha, Moacir Pereira. Muito obrigado pela oportunidade. Entrevista do Conexão ND estará disponível na íntegra no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Mais uma vez, agradecido pelo privilégio da sua companhia, da sua audiência. Um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima segunda-feira.